Muito bem, é sempre uma alegria começar uma turma nova, né? E espero que todos estejam muito bem. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um período diferente, né? Um período em que a gente tem que estudar um pouquinho em casa, mas nós não podemos parar, não podemos deixar a peteca cair, como eu costumo dizer, né? Então, moçada buena, olha só, eu sou o professor Leandro, como vocês já devem ter percebido, devem ter observado lá naquela apresentação que nós fizemos do WhatsApp, né? E eu desejo a todos nós um excelente ano, um excelente estudo, que nós podemos ter um excelente curso, né? Que possamos fazer a coisa acontecer. Como eu já havia falado para vocês, nada vem por acaso, né, moçada? Nós precisamos, para alcançarmos nossa aprovação, nós precisamos de contrapartidas, né, moçada? Então, a gente vai procurar, a gente, que eu digo nós, equipe New Life, né, eu, professor Leandro, certo? Com a disciplina de geografia, certo? Nós vamos procurar fazer o nosso melhor, né, postando para vocês um material de boa qualidade enquanto nós não pudermos conversar pessoalmente, né? Claro, a gente sabe que pessoalmente é sempre muito melhor. Eu, particularmente, prefiro isso também. As aulas presenciais, logicamente, onde há uma interação maior entre professor e aluno. Mas enquanto nós não temos isso, nós não podemos parar. Tá? E para que nós não paremos, né, moçada? Então vamos seguindo com as aulas EAD, né? A gente vai gravando esse material, vai falando sobre a nossa apostila, vamos conversando a respeito dos diversos assuntos relacionados à prova do Enem, tá? E assim a gente vai trabalhando. Beleza? Se vocês pegarem a nossa apostila, vocês vão perceber que nós temos ali uma organização na nossa apostila, e essa organização ela começa colocando para a gente alguns conceitos fundamentais em geografia, né, moçada? Espaço geográfico, espaço natural, paisagem, território, enfim, né? Esses conceitos que nós vamos usar o ano todo. Tá? E ela segue com a parte de cartografia, depois vem a parte de clima, relevo, vegetação. Aí na segunda apostila a gente entra na parte da geografia humana, né? Mas isso tudo a gente vai trabalhando e eu vou passando para vocês nos momentos oportunos aí. Tá? Então, moçada, assim, ó, como eu já disse, é sempre uma alegria começar uma nova turma. Tá bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu quero dizer, antes de qualquer outra coisa, que a aprovação de vocês também é a nossa aprovação, enquanto professores, enquanto equipe da New Life, né? Então, moçada buena, eu quero dizer que é de nosso total interesse a aprovação de vocês. Desse modo, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer essas aulas por meio de uma série de contrapartidas, vocês trabalham de lá, mandam suas dúvidas, a gente trabalha de cá, manda as aulas para vocês, e assim a coisa vai acontecendo, tá? Eu vou procurar gravar aulas aqui para passar para vocês, não muito longas, tá bem? Para que não haja nenhum cansaço por parte de vocês quando vocês sentarem na frente do computador ou quando assistirem às aulas por meio do smartphone de vocês. Tá? Então, assim, a gente vai trabalhando, eu vou postando umas questões, vocês também podem fazer as questões da apostila, já que a apostila traz uma carga grande de questões, exemplificando cada um dos assuntos que nós fomos trabalhando, tá bem? Então, eu espero que vocês pratiquem em casa, utilizem a apostila, risquem, rabisquem a apostila, que vocês acessem os sites que eu estarei sugerindo ao longo das aulas, né, como complemento para vocês, que procurem, busquem mais, tá? As nossas aulas, elas servirão de estímulo, né, moçada? Elas nunca servirão como forma de esgotar os conteúdos. Nós nunca esgotaríamos os conteúdos em uma aula, né, moçada? Beleza? Isso não acontece nem presencialmente, nem à distância. Na verdade, a gente bota uma pilha em vocês, tá? Procura passar assim um fio condutor, um norte, para que vocês possam buscar em diversas fontes. Uma coisa vocês podem ter certeza, aquele que busca em diversas fontes aumenta muito as suas possibilidades de sucesso na prova, tá? E o sucesso é o que todos nós almejamos. Beleza? Então vamos começando aqui, moçada, olha só. E o nosso assunto de hoje, né, é o começo da nossa apostila, está na página 3 de nossa apostila, né? Página 3, também na página 4.
Depois nós temos na página 5 e página 6 os exercícios referentes a esse tema. E o tema é exatamente o espaço geográfico, o tema é conceitos estruturantes da geografia, né, moçada? E falando em espaço geográfico, eu já coloco um título aqui nesse primeiro slide, como vocês podem perceber, que é o seguinte: espaço geográfico, produto histórico e social. Olha, se é um produto histórico, certo? É porque tem historicidade, ele vai sendo trabalhado ao longo do tempo. Se é um produto social, é porque a sociedade acaba impondo mudanças sobre esse espaço. Mas eu quero começar de verdade lendo um trechinho que eu coloquei para vocês aqui, ó, de um autor chamado Antônio Moraes, onde ele coloca alguns pensamentos ali sobre meio ambiente e ciências humanas, na página 35 do livro, desse livro, né? Então ele coloca o seguinte, olha só: as formas espaciais criadas pelos homens expressam muitas das relações sociais vigentes na época em que foram produzidas. Tá? Em outras palavras, trabalho materializado na paisagem, valor depositado nos lugares. É em função disso que os espaços passam a se diferenciar por características humanas e não apenas por condições naturais variáveis, tá? Então, assim, moçada, na geografia sempre houve aquela dicotomia, né? É geografia humana ou geografia física? O que essa ciência estuda mais? O que é melhor estudar dentro da geografia? Na verdade, moçada, não pode haver essa separação. A geografia humana e a geografia física, elas caminham juntas, elas caminham de mãos muito bem dadas, né, moçada? Na verdade, vocês sabem que nós, seres humanos, lançamos mão dos recursos naturais, lançamos mão daquilo que o meio ambiente nos oferece para que nós possamos viver em condições legais, né? Para que nós possamos gerar todas aquelas riquezas e aqueles produtos que nós precisamos no nosso dia a dia. Beleza? Então, assim, moçada buena, desde já, vocês já podem começar a perceber o que é o espaço geográfico, né? Espaço geográfico, desde já eu quero dizer para vocês, que é exatamente o oposto do espaço chamado de natural. Enquanto o natural é aquele espaço intocado pelo homem, né, moçada? E são poucos que existem hoje, pelo mundo afora, de espaços intocados, certo? Por outro lado, nós temos o espaço geográfico, que é aquele espaço transformado pela ação de homens, mulheres, enfim. Tá? Bom, olha só, eu coloquei algumas observações aqui para vocês de um livro chamado Panorama Geográfico do Brasil, tá? Que é de um autor chamado Melenhadas. Esse autor me coloca algumas observações bem interessantes sobre o significado do espaço geográfico. Tá? E ele começa afirmando o seguinte, ó, moçada, que o espaço geográfico é uma apropriação da natureza pelo homem. Por que os homens se apropriam da natureza? Nós precisamos da natureza, porque nós precisamos gerar recursos naturais, recursos que serão transformados naqueles produtos que nós usamos no nosso dia a dia, né? Desde a nossa escova de dentes até o nosso automóvel. Né? Em todos esses produtos nós temos recursos naturais que são extraídos da terra, né, do nosso planetinha, e são transformados para as nossas necessidades diárias. Tá? Então essa é a ideia da apropriação da natureza pelo homem. Espaços artificializados, moçada. Nessa ideia de espaço artificializado, eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos um grande exemplo, assim, ó, o maior dos exemplos de espaços transformados, e esse maior dos exemplos é a cidade. Veja, nas cidades, moçada, dificilmente alguém vai encontrar um espaço que seja totalmente natural. Nós temos todos os espaços transformados e são transformados de acordo com as nossas necessidades. Então, as primeiras naturezas são transformadas em segundas naturezas de acordo com as necessidades do ser humano. Tá? Bom, nós temos ainda aqui, ó, segundo o livro Panorama Geográfico, o meio natural ele está se transformando com o passar do tempo em um meio cada vez mais técnico. Ou seja, moçada, nós temos assim, ó, cada vez mais e melhores técnicas sendo postas à disposição para as transformações dos espaços naturais em espaços geográficos. Tem um geógrafo chamado Milton Santos, na verdade, nós tínhamos um geógrafo chamado Milton Santos, ele já
veio a falecer, infelizmente, né? Mas o Milton Santos, ele coloca que nós estamos vivendo em um meio que é técnico, como vocês estão vendo aqui, um meio que é técnico, um meio que é científico e é informacional ao mesmo tempo. Ou seja, moçada, trocando em miúdos, o que nós temos é a ciência, né? A evolução da ciência, a serviço de novas técnicas e de um meio informacional, um meio que consegue trocar informações, trocar ideias muito rapidamente, que é o nosso meio globalizado, que é o qual, do qual todos nós fazemos parte atualmente, tá bem? Ainda, moçada, os espaços geográficos, eles pode-se dizer, né, nós podemos dizer que eles são realidades temporais. Ou seja, olha só, o títulozinho aqui em cima já diz muito disso. Se o espaço geográfico é um produto histórico, é porque ele é transformado e retransformado ao longo do tempo. Se ele é social, é porque a sociedade transforma ao longo do tempo. Então, o espaço geográfico é uma realidade temporal. Não é, sob hipótese alguma, algo estático. É algo totalmente dinâmico, que vai sofrendo as intervenções permanentes, né, dos seres humanos e vai sendo transformado. E sempre essa transformação, ela é feita de acordo com as necessidades. E as necessidades, moçada, como você sabe muito bem, elas mudam de tempo em tempo. Né? Pensem um pouquinho, vocês logo vão se dar conta disso que eu estou dizendo. Pensem nas necessidades que os avós de vocês tinham. Eram necessidades muito menores do que as que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, a impressão que nós temos é que não poderíamos viver sem um bom smartphone. Né? O que todos nós almejamos, ou a grande maioria da sociedade mundial almeja, é ter um carro de boa qualidade, né? De grande potência, se possível, enfim. No tempo do vovô e da vovó, isso era diferente. Tá? Se nós pegarmos os meus vovós e as minhas vovós, era muito diferente do tempo do vovô e da vovó de vocês. Né? Vocês são um pouco mais jovens do que eu. Pouco, não muito. Né? Mas assim, então, moçada buena, com o passar do tempo, as necessidades vão mudando. E as transformações dos espaços também vão mudando. O espaço geográfico, né? O próprio espaço geográfico vai sendo transformado e retransformado. Tá bem? Mas sempre lembrando, ó, de espaço natural, ao longo do tempo, nós passamos para espaço geográfico. Mas o espaço geográfico não é estático, ele também vai mudando conforme as necessidades. As novas necessidades surgem e o espaço vai sendo transformado. Moçada, olha só, eu coloquei para vocês que as cidades, né, elas são grandes exemplos de espaços transformados, de espaços geográficos, né? Também nós temos aqui nesse slide, né, que há uma grande segregação espacial dentro das nossas cidades, uma segregação que é bem perceptível dentro do espaço geográfico das nossas cidades. E essa segregação, ela pode ser vista nesse slide aqui. O que eu coloquei para vocês e com qual intenção eu coloquei aqui, nesse slide? Bom, de um lado eu coloquei, à esquerda de vocês, nós temos aqui, ó, um bairro chique do Rio de Janeiro, o bairro do Leblon, né, que já foi, assim, bairro inspirador para muitas novelas, né, que é o local onde muitos artistas moram, né, moçada? Então, é cheio de glamour. Por outro lado, nós temos a favela da Rocinha, né, com mais de 70 mil habitantes atualmente, beleza? E assim, moçada, qual é a organização, qual é o planejamento urbano, a organização urbana que há dentro da Rocinha? Moçada, essas áreas aqui, ó, como as favelas, as áreas da periferia, periférica, assim chamadas, áreas extremamente pobres, essas áreas dentro das cidades, elas são classificadas como cidades informais. Aquelas áreas que não têm acesso a bons serviços, tá? Muitas vezes não têm acesso a nenhum serviço. Tá? Na Rocinha até há uma certa organização, mas a gente pode falar, sim, que a Rocinha faz parte da cidade informal. E, por outro lado, aqui a cidade formal, onde os poderes públicos atuam muito mais, onde há um grande planejamento urbano, onde a condição financeira das pessoas torna os espaços mais organizados, como vocês podem ver aqui. Então, quer dizer que os espaços geográficos, eles são frutos, né? O espaço geográfico é fruto, na verdade, das transformações sofridas pelos espaços naturais, mas os espaços geográficos não são estáticos.
eles são dinâmicos. E dentro dos espaços geográficos há uma segregação que é bastante visível dentro das cidades, onde nós temos até mesmo a cidade formal, por um lado, né, e a cidade informal pelo outro, beleza? Isso é o que nós temos dentro ali dos nossos espaços geográficos, que são espaços transformados, como eu havia dito para vocês. Beleza? E para reforçar isso que eu estou falando, dos espaços transformados, nós temos aqui, ó, moçada, um espaço natural, chamado de primeira natureza, um grande exemplo aqui, a floresta amazônica, e nós temos um espaço humanizado, que pode ser chamado de segunda natureza, esse é o próprio espaço geográfico, né? Beleza? Um trecho da Avenida Paulista com amplas construções. Me digam, alguém de vocês está vendo alguma coisa que seja totalmente natural aqui? Não. Então esse é um espaço geográfico construído e reconstruído ao longo do tempo, tá? E aqui, alguém está vendo alguma obra, algum prédio, alguma coisa construída, alguma intervenção direta dos seres humanos? Não. Então, nós temos aqui um espaço natural. Claro, moçada, esses espaços naturais, como eu já disse a vocês, eles são cada vez mais raros pelo mundo afora, né? Porque eles podem sofrer intervenções diretas ou indiretas e serem transformados. E os espaços geográficos são os mais convencionais que nós temos pelo mundo afora, beleza? Seguindo adiante, dentro dessa ideia de espaço humanizado, nós temos os chamados fixos e os chamados fluxos, né? Pense numa cidade, moçada. Quem são os fixos? Os fixos são aquelas áreas construídas, prédios, as casas, né? Que não podem ser mexidas, estão ali para todo sempre ou enquanto durarem. Tá? Por outro lado, os fluxos, moçada, são dos fluxos, né? Deles fazemos parte todos nós. Nós que estamos aqui nos deslocando diariamente para o trabalho, indo, vindo, né? Fazendo migrações pendulares muitas vezes, diariamente, né? Certo? E nós estamos aqui cortando essas áreas fixas, né? Então, moçada buena, olha só, os fixos são atravessados pelos fluxos. Isso é o que nós temos dentro dos espaços geográficos, né? Beleza? E assim, cada vez mais nós vemos essas transformações acontecendo, porque cada vez mais os seres humanos têm meios para impor essas transformações sobre os espaços geográficos, né? Então, como eu já disse a vocês, todos os espaços são transformados e retransformados de acordo com as necessidades dos seres humanos, necessidades da sociedade. Aqui é só uma figurinha para vocês verem como a coisa acontece, né? Os espaços naturais são transformados em espaços geográficos, né? Em espaços artificializados, e o grande exemplo são as nossas cidades. Beleza? Passando adiante, um pequeno esquema aqui, moçada, para mostrar para vocês que dentro dessa ideia de transformação dos espaços naturais em espaços geográficos, dentro dessa ideia de os fixos serem cortados pelos fluxos, eu quero colocar para vocês que o processo de globalização tem feito com que as transformações aconteçam de modo muito mais rápido, né? Certo? Então, com o processo de globalização, que é um processo de interligação das várias partes do mundo, seja interligação financeira, seja interligação cultural, enfim, né? Nós temos uma expansão rápida dos mercados, uma evolução técnica que é muito rápida, e essa evolução técnica ela é posta a serviço da criação de fixos e de fluxos, tá? Nós temos atualmente uma grande fragmentação do processo industrial. Se vocês pensarem um pouquinho, pegarem os livros de geografia e de história e lerem sobre indústria, vocês vão perceber que até meados do século XX, até por 1950 mais ou menos, a indústria era bem concentrada em algumas áreas do planeta. Nós tínhamos ali a Europa Ocidental, nós tínhamos Nordeste dos Estados Unidos como grandes áreas industriais, mas posteriormente à Segunda Guerra, moçada, depois de 45, né, nós passamos a ter uma grande expansão da atividade industrial. A indústria, né, ela busca cada vez mais aqueles lugares que sejam mais baratos para produzir. Tá? Mas sempre é bom lembrar o seguinte, ó, moçada, que há uma desconcentração das unidades de produção, mas há uma concentração dos setores de pesquisa tecnológica, da gestão dessas grandes empresas. Trocando em miúdos, nós podemos dizer assim, ó,
Os locais onde acontece a produção efetivamente são aqueles locais que oferecem maiores possibilidades de mão de obra barata, de leis ambientais menos rígidas, né? De produzir gastando menos. Agora, a gestão das empresas, a pesquisa, os caras que estão bem formados, que ganham muita grana, esses estão bem concentrados lá nas áreas ricas do globo terrestre. Continua sendo assim até os dias de hoje, tá bem? Seguindo adiante, olha só, nesse slide, moçada, a partir de agora eu quero começar a pensar com vocês o seguinte: será que nós, seres humanos, nós, simples mortais, nós que estamos aqui, ó, eu falando para vocês, vocês me ouvindo, né? Será que nós colaboramos com as transformações de espaço geográfico? Será que nós somos, nessa transformação de espaços naturais para espaços geográficos, nós somos totalmente corretos ambientalmente ou a gente dá umas vaciladas também? Moçada, existe um testezinho chamado pegada ecológica. Né? Há um teste que eu vou mostrar para vocês sobre a pegada ecológica, que vocês têm, vocês terão acesso daqui a pouquinho a partir de um endereço eletrônico de um slide que está por vir aí. Mas assim, moçada, qual é a nossa pegada ecológica? Qual é a tua, qual é a minha pegada ecológica? Para começar, qual é a ideia da pegada ecológica, então? Meus queridos, assim, ó, a gente pode dizer que a pegada ecológica, né, é aquela marca, ou são aquelas marcas que nós deixamos na natureza a partir do nosso estilo de vida. Tá? Todos nós temos estilo de vida. Esse nosso estilo de vida, ele pode ser o estilo de vida que tem como meta consumir, 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 né? Ou o estilo de vida que tem como meta ser ecologicamente correto. Tá? Então, na verdade, a pegada ecológica ela se refere às intervenções da sociedade sobre a natureza. Essas intervenções, elas deixam marcas. Essas marcas são as ditas pegadas ecológicas, né? Beleza? Vocês podem ver aqui que essas ideias, elas partiram de uma ONG chamada WWF, né? E vocês poderão fazer os testezinhos das pegadas ecológicas de vocês no site da WWF. Eu vou passar daqui a pouquinho mais, então, como eu já disse, o endereço eletrônico para que vocês façam o teste. Tá bem? Beleza? Então, moçada buena, qual é a sua, qual é a minha, qual é a sua contribuição em relação à pegada ecológica, né? Quantos planetas Terra nós precisaríamos, né? Se todo mundo consumisse como nós no globo terrestre. Tá? Essa é a ideia da pegada ecológica. Então, na verdade, moçada, a pegada ecológica nada mais é do que um testezinho para esse testezinho que vou passar para vocês mais para frente ali, né, tem um grande objetivo, né, pegada ecológica, essa ideia, de que as pessoas coloquem a mão na consciência e percebam que, olha, eu estou colaborando muito, eu estou sendo ecologicamente correto, eu estou sendo ecologicamente incorreto, o que eu posso fazer no meu dia a dia para melhorar, para minimizar a minha pegada ecológica. O fato é o seguinte, olha só, moçada, se o mundo todo consumisse como consomem, por exemplo, os estadunidenses, né, as pessoas lá nos Estados Unidos, nós, seres humanos, precisaríamos de 5 planetas, 5 terras para continuarmos existindo como espécie humana. Ou seja, nós estamos vivendo em um tempo de alto consumo, né, moçada, e algo que é insustentável a longo prazo, tá? Muito bem, eu gosto muito dessa figura aqui, moçada, porque essa figura ela coloca frente a frente, de modo muito claro, a ideia do consumo, do consumismo e a ideia do consumo, tá? Aí eu quero perguntar para vocês, quem são vocês? Vocês são consumistas ou vocês apenas consomem? Essa pergunta eu faço para mim também. Né? E eu quero dizer para vocês que em muitos casos eu acabo me encaixando aqui na ideia do consumismo e não do consumo. Eu tenho certeza que todos nós, na verdade, em muitos casos, nos encaixamos aqui e não aqui. Mas qual é a ideia? Qual é a diferença? Gurizada, o consumo é um meio, tá? O consumismo é um fim. Tá bem? O consumo passa a ser consumismo quando deixa de ser um meio e se torna uma finalidade. Ou seja, meus queridos, o consumismo é aquela ideia de comprar, 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 muitas vezes sem necessidade. Aquela ideia de ir ao shopping, certo? Sair com um monte de sacolas, muitas vezes
pessoa não consegue nem carregar sacolas direito, tá bem? E chegar em casa e simplesmente olhar e, no fim das contas, perceber, se dar conta de que, olha, isso aqui eu não precisava. Ou aquela ideia de ficar feliz por 1 ou 2 dias, mas depois deixar o produto que comprou escanteado, né? Jogado num canto sem necessidade e utilidade alguma. A gente tem que lembrar do seguinte, ó, mesmo aquele produto que a gente deixa jogado num canto lá na nossa casa, certo? Mesmo aquele produto, ele demandou recursos naturais e energia para ser produzido. Então, na verdade, usando ou não usando aquilo que nós compramos, nós vamos estar causando algum impacto ambiental. Essa é a ideia do consumismo, comprar por comprar, né? Não comprar por necessidade. Então, vocês podem comparar aqui, moçada, o comprar por necessidade, olha só, nós temos aqui no carrinho do supermercado, ó, um óleo, um feijão, um pão, né? Produtos de natureza lá ligada à saúde, produtos de saúde, né? Leite, enfim, coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, tá? Certo? E aqui, moçada, o gulosão colocou a terra inteira no carrinho. Tá? Então, essa ideia de ser gulosão, moçada, é a ideia de consumismo. A ideia de consumir de acordo com a necessidade é a ideia de consumo, tá certo? E aí, meus queridos, olha só, eu sei que vocês todos gostam muito de música, então eu coloquei para vocês aqui uma banda que eu gosto muito e que tenho certeza que vocês gostam também. Se porventura alguém não conhece, aqui está a oportunidade, né, moçada? Eu coloquei para vocês aqui embaixo o endereçozinho eletrônico, certo? Que vocês podem acessar e ouvir a música se quiserem. Mas a música chama-se Terceira do Plural. E algumas coisas que ela coloca é o seguinte, ó, corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora, corrida para vender os carros, pneus, cerveja, gasolina, cabeça para usar boné, professar a fé de quem patrocina, enfim. O Humberto Gessinger aqui, que é o autor dessa música, ele colocou diversas passagens do nosso dia a dia. E aqui fica muito explícito, né, moçada, para quem lê essa letra e para quem ouve a música, a questão do marketing, né? Nós somos bombardeados por marketing de nosso dia a dia, beleza? E acabamos consumindo e consumindo e consumindo. Muito bem, aí é o seguinte, eu quero perguntar para vocês aqui assim, ó, e o que isso aqui tem a ver com as transformações de espaço geográfico? Tem a ver no seguinte sentido, meus queridos, se nós consumimos mais, nós precisamos de mais recursos naturais para se produzir esses produtos que nós consumimos. Se nós exploramos mais os recursos naturais, nós estamos causando mais impactos sobre o meio ambiente, tá? Então, na verdade, meus queridos, esse consumismo exacerbado que a sociedade mundial faz, que nós muitas vezes fazemos, né? Esse consumismo acaba levando a uma grande necessidades crescentes de transformações dos espaços naturais e espaços geográficos, né? De exploração de recursos naturais para colocar à disposição das pessoas aqueles produtos todos que muitas vezes não são de uso necessário, mas são apenas para preencher lacunas existenciais das pessoas, né? Beleza? Nesta música, moçada, tem um conceito bastante importante que já foi cobrado em diversas provas, que é o conceito de obsolescência programada. Aqui está, ó, moçada. O que vem a ser a tal obsolescência programada? Moçada, pensem no celular de vocês, tá? No smartphone de vocês. Vocês juntam uma grana, muitas vezes trabalham meses a fio ali para juntar aquela grana para comprar aquele celular top de linha. Tá? Aí vocês vão lá e pagam 3, 4, 5, 6, 7 mil reais por um celular. Ou sei lá, R$1.000, R$1.500, depende do bolso de cada um. R$1.000 às vezes pode ser muito para alguns, pode ser pouco para outros, mas enfim, todo mundo faz ou já fez algum esforço para comprar um bom smartphone. Tá? Esse smartphone a gente compra sabendo que ele não vai durar muito tempo. O smartphone ele dura lá seus 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu já tive um Moto G1 que durou 5 anos. Não quero fazer propaganda aqui, mas assim, moçada, até porque as pessoas não usam 5 anos no aparelho celular, elas trocam antes. Mas o fato é o seguinte, os nossos aparelhos, moçada, um aparelhinho como esse aqui, tá? Certo? Eles são programados para durarem 2, 3 anos. Ou seja, há uma obsolescência, um envelhecimento programado.
Depois de 2, 3 anos, eles começam a travar, já não rodam mais aquelas coisas novas que a gente quer que eles rodem, né? Já surge um outro celular com mais capacidade, certo? E a gente acaba fazendo a troca. Então, os produtos acabam estragando, acabam tendo prazo de validade, tá? Essa é a ideia da obsolescência programada, certo? Ou também, moçada, a música não fala, mas existe obsolescência perceptiva. O que é obsolescência perceptiva? É quando eu pego meu telefone, meu smartphone, por exemplo, né? Pode ser com outros produtos que vocês quiserem. Eu pego meu smartphone, eu dou uma olhadinha para ele e penso assim, bah, mas tu está desatualizado, né? Eu preciso te trocar. Eu tenho lá na vitrine um smartphone que é colorido, que é amarelo, que é azul, que tem tela sei lá o quê, né? Que tem uma carinha diferente e eu preciso me manter na moda. E para me manter na moda, eu vou lá e compro esse novo produto. Isso se chama obsolescência perceptiva. Tá bem? Isso acontece muito com roupas femininas e até roupas masculinas também, né, moçada? Em que muitas pessoas trocam anualmente, renovam seus guarda-roupas anualmente, seguindo as modas que são lançadas ali pelas marcas de grife, né? Beleza? Então, essa é a ideia da obsolescência. Sempre lembrando, a obsolescência, seja ela a programada ou a perceptiva, nos leva a explorações maiores dos recursos naturais. Essas explorações maiores acabam transformando os espaços, né? E muitas vezes, gurizada, essas transformações, elas não são, assim, as mais adequadas ao meio ambiente. Muitas vezes, nós, por consumirmos demais, né? Por conta dessa obsolescência, muitas vezes, né, moçada, nós somos levados a transformações do espaço geográfico, somos levados a deixar pegadas no espaço, pegadas ecológicas no espaço muito grandes, marcas muito grandes, né? E aí, moçada buena, vejam bem, eu quero que vocês se deem conta que essas pegadas que nós deixamos, essas marcas que nós deixamos no meio ambiente, na Terra, né? Elas muitas vezes elas têm relação com coisas simples, coisas do nosso dia a dia, tá? Então, entre essas coisas do nosso dia a dia, nós temos aqui, por exemplo, que é levado em consideração no teste da pegada ecológica, que eu já falava para você anteriormente, né? O comer carne. O que comer carne, moçada, tem a ver com as marcas que nós deixamos na natureza, com as transformações dos espaços geográficos, né? Com a exploração dos recursos naturais. Essa questão, moçada, aqui da vaquinha, ela já caiu em provas. Comer carne tem relação com a vaquinha, tá? Comer carne vermelha, moçada, demanda uma criação de gado, uma criação de bois e vacas muito grande, que nós temos hoje no Brasil um rebanho gigantesco, né? Nós somos o maior exportador de carne da face da terra. Então, meus queridos, assim, ó, olha só, vejam, criar vaquinhas, boizinhos, enfim, significa gerar problemas atmosféricos no sentido de que, olha, a vaca enquanto está lá no pasto, o boi enquanto está lá no pasto, vão comendo, e o sistema digestivo desses animais acaba liberando, por meio de suas flatulências, né, certo? Acaba liberando gases para a atmosfera. Entre esses gases, nós temos o CH4, que é um gás altamente causador de aquecimento global. Então, moçada, vejam bem, se nós comemos carne, nós precisamos de criação de pecuária, né? Criação de bois, vacas, enfim. A criação de bois e vacas libera para a atmosfera esse gás, chamado CH4, gás metano, certo? Então, logicamente, nós somos levados a concluir que não é ecologicamente correto, simplesmente se nós levarmos isso em consideração, sem levar em consideração outros fatores vários, né? Não é ecologicamente correto nós comermos carne. O ideal seria que nós todos fôssemos vegetarianos, veganos, né? Claro, eu não sou, tá? Não estou falando aqui que vocês precisam se transformar nisso, né? Em vegetarianos ou veganos, tá bem? Eu não estou estimulando ninguém a fazer isso, mas o correto seria que nós todos fizéssemos isso. Tá? Ou pelo menos, moçada, que nós deixássemos de comer carne todos os dias, que nós passássemos a comer carne, sei lá, 2, 3 vezes por semana, né? Seria mais correto ecologicamente falando. Então, quer dizer, essa simples atitude diária que nós temos de comer carne, moçada, já causa algum impacto ambiental, beleza? Olha só, ainda, na questão da energia, como é que tu te comporta em casa? Tu desliga as luzes?
Tu deixa teu computador ligado sem usar? Tu liga o ar-condicionado assim por tempo indeterminado? Ou tu é aquela pessoa que cuida com o consumo de energia? O que o consumo de energia tem a ver com espaço geográfico, com poluição ambiental? Bom, moçada buena, olha só, para que tenhamos energia, nós precisamos gerar essa energia. E a geração de energia ela pode acontecer em usinas térmicas, queimando carvão, que é altamente lançador de poluentes para a atmosfera, degradante, né? Ou ela pode acontecer de outras maneiras, mas entre essas outras maneiras, nós temos as usinas hidrelétricas também, que tanto detonam com a biodiversidade pelo mundo afora. Aqui no Brasil mesmo, recentemente, nós tivemos grandes embates, né, entre ambientalistas, governo, indígenas, certo? Sobre a questão, por conta da construção da usina de Belo Monte, lá na bacia do Rio Xingu, beleza? Então, geração de energia também causa impactos. Vocês estão vendo que aqui, ó, aqui em cima tem um númerozinho, né? Essa seria a primeira pergunta do teste, tá? Teria uma segunda pergunta, eu pulei, coloquei uma terceira pergunta. É só para exemplificar para vocês que as nossas atitudes diárias, nossas pequenas coisas do dia a dia podem causar grandes impactos. Ó, um outro exemplo aqui, moçada. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Ó, qual a procedência dos alimentos que você consome? Quais alimentos você prefere comprar? Você compra aquele alimento que vem assim solto, né? Você vai lá numa horta orgânica ou numa feira comprar seus alimentos, suas verduras, enfim, né? Suas hortaliças, ou você prefere chegar no mercado e levar todos os seus produtos muito bem embalados com plástico filme e com isopor? Qual das duas? Coloca a mão na consciência e agora eu pergunto a vocês, qual das duas é a correta? Logicamente, moçada, que a correta é a primeira, tá? O correto é nós comprarmos em feiras próximas à nossa casa, carregarmos os produtos para casa na mão ou levarmos uma sacola, todos nós sabemos disso, tá? O mais incorreto possível, assim, é nós comprarmos produtos embalados, tá? Em isopor, com plástico filme e assim por diante. E, moçada, a primeira vez que eu vi essa imagem aqui, ó, de gominhos de tangerina embalados em isopor e plástico filme, eu tive um choque. E eu pensei assim, pô, como é que em pleno século XXI alguém tem uma ideia burra, idiota, igual a essa daqui, né? Moçada, vejam bem, ao invés de comprar a fruta, né, a pessoa vai lá e compra o gominho da tangerina embalado em plástico filme e isopor. Eu até coloquei a tarja aqui em cima, ó, moçada, para não aparecer o nome do mercado onde estava exposta esta bandejinha aqui com essas tangerinas. Então quer dizer que algumas belezas não podem sequer chegarem perto do cheiro da tangerina ao descascá-la, enfim. Então pede para alguém descascar, mas pelo amor de Deus, não leva isopor para casa, né? Para carregar alguns gominhos de bergamota, tangerina, laranja ou coisa parecida com isso. Então, moçada, vejam, coisas do nosso dia a dia que impactam de modo grande sobre as questões ambientais, tá? Coisas que nós podemos mudar, tá? Ou seja, nós podemos comer menos carne, ninguém vai morrer por isso. Nós podemos consumir menos energia, ninguém vai morrer por isso. Tomar um banho ao invés de 40 minutos, de 10 minutos, nós podemos tranquilamente. Nós podemos consumir produtos de feiras próximas que não sejam embalados em isopor, né? Enfim, moçada, trocando em miúdos, então, aqui está o testezinho que vocês podem fazer. Esse testezinho é para que vocês se deem conta realmente de como vocês estão em relação às questões ambientais, em relação à pegada ecológica. E aqui eu coloquei o conceitozinho retirado lá do WWF, né, moçada? Que traduz exatamente a ideia da pegada, né? Em outras palavras, trata-se de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Tá? Beleza? Então é sempre bom lembrar o seguinte, ó, moçada. O todo, nesse caso aí, é feito pelas atitudes individuais. Tá? Então, para que haja alguma mudança do todo, é necessário que as atitudes individuais sejam modificadas paulatinamente também. Tá? Beleza? Só um exemplo aqui, que eu vou colocar um exemplo a mais para vocês. A pessoa toma aquela Coca-Cola, por exemplo, né, e joga a latinha num canto qualquer. E diz assim, o que uma latinha vai fazer, né, frente ao globo terrestre gigante como ele? Não vai causar impacto algum. Só que é o seguinte, olha só,
essa latinha, ela se soma a mais 7,8 bilhões de latinhas pelo mundo afora. Tá? Ou ela pode se somar a mais 7,8 bilhões de latinhas pelo mundo afora. E esse todo é impactante, tá bem? Então nós precisamos mudar localmente para que a mudança aconteça globalmente também. Beleza? Seguindo adiante. Bom, toda vez que se fala em espaço geográfico, moçada, nós precisamos lembrar que existem alguns conceitos associados ao espaço geográfico, né? Beleza? Então, esses conceitos, eles são de território, de lugar, paisagem, região, que é o que nós veremos na sequência agora, moçada. Então, assim, ó, nós temos aqui, nos próximos slides, né, esses conceitos. Por exemplo, o primeiro deles aí, o território. Qual é a ideia do território? Moçada, tem uma palavrinha que expressa corretamente, tranquilamente, a ideia do território. É a palavrinha poder. Né? Então, o território é todo aquele espaço, olha só, delimitado por fronteiras, tá bem? Onde se processam relações de poder. Por exemplo, o nosso Brasil aqui, moçada, é um país soberano. Nós temos um território, nós temos fronteiras com todos os países sul-americanos, exceto Chile e Equador, né? Beleza? Então, dentro desse território, quem manda é o Brasil. O Brasil, com seus poderes instituídos, né, manda no território brasileiro. Então, se há uma soberania, se há uma relação de poder, né, moçada, é um território, beleza? Lá na casa da gente, qual é o nosso território? Bom, eu não sei qual é o território de vocês, na casa de vocês, qual é o espaço em que vocês mandam. Não sei, mas em cada casa é diferente. Mas o fato é o seguinte, que o lugar onde vocês moram, ele é um espaço delimitado por fronteiras, né? Logo aí começa o terreno do vizinho, mais adiante começa o terreno do outro vizinho, e assim vai. Então, moçada, essa é a ideia de território. Eu coloquei uma figurinha aqui para dar uma ilustrada, a ideia do cachorro mijando, no caso aqui no pé de uma pessoa, mas poderia ser num poste, né? Mas o fato é o seguinte, o cachorro ele está mostrando que já passou por aí, está demarcando o território. Então, essa é a ideia. Território, espaço geográfico, ou espaço natural, pode até ser, né? Ou espaços de modo geral, né, moçada? Onde se processam relações de poder, tá bem? Depois nós temos ali o espaço vivido, o lugar. Gurizada, a palavra que melhor define o conceito de lugar dentro da ideia de espaço geográfico, né, como um conceito que está inserido dentro do espaço, de um conceito maior, que é o de espaço geográfico, a ideia do lugar é a ideia da afetividade. Né? É aquele espaço pelo qual nós temos afeto, que nós temos sentimento. Né? A nossa terra natal, olha, nós gostamos da nossa terra natal porque tem isso, porque tem aquilo, enfim. Eu coloquei aqui alguns versos aqui, né, moçada, para que vocês se deem conta do que eu estou falando. Canção do Exílio, todo mundo conhece, olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, nesses versos, a pessoa está dizendo, olha, eu adoro minha terra é muito melhor, tem mais sabiás, as aves gorjeiam mais lá do que aqui, e assim por diante. Ou uma canção feita por um autor chamado Beto Pires, que retrata um pouco de Santa Maria, que fala da aviação FEG, enfim, né, dos morros, do Cerrito, enfim, falando de paixão sobre Santa Maria. Ou ainda um poema aqui feito para Cruz Alta, por um autor chamado Jean Patrick Cardoso, que fala das belezas de Cruz Alta, cidade abençoada, linda por natureza, que tem em seu povo toda a história e riqueza, que tem Érico Veríssimo, seu cidadão mais famoso ali, né? Enfim. Então, moçada buena, vejam que aqui nessa ideia de lugar, nós temos a ideia de afetividade, ideia de gostar, né? Essa é a ideia do lugar. Depois nós temos a ideia da paisagem. A paisagem, moçada, o conceito mais simples assim sobre paisagem é o seguinte, todo aquele espaço, aquele território, né? Enfim, que a nossa visão alcança. Todo aquele espaço que a nossa visão alcança, né? Só que assim, moçada, a nossa visão, às vezes, não é o suficiente para nós determinarmos, assim, falarmos sobre uma paisagem, tá bem? Uma pessoa que seja cega, será que ela pode perceber as paisagens? Claro que pode perceber as paisagens, porque a paisagem também, ela pode ser percebida por meio da audição, por meio
do olfato, por meio do tato, né? Então é aquilo que os nossos sentidos percebem. Essa é a ideia da paisagem dentro do contexto de espaço geográfico, tá? Então, moçada, é claro que principalmente pela visão, tá? Tudo aquilo que a nossa vista alcança pode aparecer na prova de vocês, e é certo, mas por meio de outros também pode acontecer essa delimitação, essa ideia da paisagem. Eu coloquei uma chargezinha aqui, que na verdade é uma charge que faz uma crítica à distribuição de terras no Brasil, mas dá bem a ideia, passa bem a ideia da paisagem, do que é a paisagem, né? Então, olha só, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho, tá? Então, meus queridos, assim, ó, isso tudo aqui é paisagem, tá bem? Claro que nada dele, nada do filho, né, meus queridos? Vejam aqui, ó, esse é o trechinho dele, ó, esse é o trechinho dele, tá? E o restante é o que a vista alcança. Então, quer dizer que, para ser uma paisagem, não precisa existir uma relação de poder. Eu não preciso poder dizer, ah, isso é meu. Não é necessário. A paisagem, eu posso olhar a paisagem do vizinho, tá? Eu posso olhar a paisagem de um país vizinho, enfim, né? Então, moçada, o fato é que as paisagens podem ser percebidas pelos nossos sentidos, especialmente a visão. Beleza? E aí nós temos o conceito de região. Região também é bastante simples, né, moçada? É aquela ideia de unir os territórios, né, por questões de homogeneidade. Né? Nós podemos fazer a união dos estados brasileiros aqui, como é feita pelo IBGE, né? Levando em consideração aspectos de homogeneidade. Homogeneidade de quê? De clima, de vegetação, de hidrografia, população, passado histórico, enfim. Então, a região é exatamente aquela ideia, né, de unir, levando em conta aspectos iguais, ou aspectos pelo menos muito parecidos. Essa é a ideia. Nós temos várias regionalizações do Brasil, né? Essa que vocês estão vendo aqui é a do IBGE, mas existe uma outra do Pedro Pinchas e existe uma outra do Milton Santos, que é da região concentrada, que nós veremos mais para frente. Por enquanto é só para ilustrar para vocês que regiões são esses espaços, né, que são delimitados a partir de homogeneidades. Beleza? Seguindo adiante, para finalizarmos essa aula aqui, moçada, eu quero colocar ali um breve resuminho por meio de um esquema. Tá? Nesse esquema, basicamente o que nós temos é o seguinte, que o espaço geográfico ele é formado por fixos, que nós vimos, e por fluxos. Que os fluxos cortam, transpõem, né, cortam os fixos. Né? Que no atual modelo de sociedade, no atual meio onde nós vivemos, que é o meio técnico, científico e informacional, né, a gestão de muitos negócios, muitas vezes, né, pode acontecer à distância. A gestão pode estar acontecendo em um espaço geográfico, em um país, e a produção ela pode acontecer em um outro espaço. Tá? Tudo isso é articulado por meio de redes, de comunicações. Beleza? Tudo isso dentro de um contexto de globalização. E a globalização evolui na medida em que as tecnologias de comunicação, especialmente, evoluem também. Beleza? Então, meus queridos, assim, ó, para essa primeira parte, era o que eu queria passar para vocês, né? Eu estou à disposição para perguntas, questionamentos, vocês têm os horários já definidos, né? Eu posso atendê-los pelo WhatsApp, meu privado, particular mesmo, né? Ou do grupo, vocês é que sabem o que é melhor, tá? Mas eu preciso que vocês façam uma leitura dessas primeiras páginas e que vocês resolvam as questões. É daí que as dúvidas irão surgir, tá? E a partir daí a gente vai conversar mais sobre esse assunto, tá bem? Então, só para reforçar, o que nós acabamos de trabalhar foi a ideia do espaço geográfico como um produto histórico e social, né? A ideia do espaço geográfico como algo em permanente transformação, com grande dinamicidade, né? E a ideia do espaço geográfico como um produto das nossas ações, certo? Sempre lembrando que as nossas ações nem sempre estão de acordo com as potencialidades dos espaços geográficos naturais. E não estando de acordo, muitas vezes surgem grandes impactos ambientais que a gente sabe muito bem, que nós vivemos no nosso dia a dia, impactos como lixo, como aquecimento global, poluição de água e assim por diante. Então eu quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês, um forte abraço,
Até a próxima. Valeu, saúde, paz e muito amor.